Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Cindy Lojas e hoje falaremos sobre a Câmara de Conciliação Trabalhista, que alguns conhecem, alguns não têm ideia do que seja, então nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Lucena, justamente para tirar todas as dúvidas que nós recebemos dos lojistas. Doutor Alexandre, muito obrigada por participar, seja bem-vindo. Queria que o senhor antes se apresentasse. É um prazer imenso poder participar aqui por esse canal do Cindy Lojas, né? Levar aí a sociedade empresarial, principalmente a do lojista, né? Do comércio varejista, um pouco mais de informações sobre a conciliação prévia, né? Lembrando que em setembro último nós assumimos a gestão do Sintec, né? Que é a Câmara de Conciliação do Comércio Varejista de São Paulo, uma Câmara que já tem aí quase 20 anos de atuação, um excelente trabalho, né? Na orientação às empresas e qual o melhor caminho, né? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de incertezas, né? E de bastante dificuldade, porque eu acho que os sindicatos têm feito, né, principalmente os sindicatos patronais nesse momento, é levar um pouco mais dessas informações, né, principalmente uma ferramenta tão valiosa para um momento como esse, que é o da conciliação. Perfeito. Então, eu vou começar com algumas perguntas que nós temos aqui, que nós recebemos. E uma delas diz o seguinte, doutor Alexandre, eu tenho que dispensar um funcionário, mas a empresa está com o FGTS atrasado. Como proceder? Então, geralmente quando a gente recepciona esse tipo de demanda, o que nós conseguimos fazer no núcleo de conciliação? Nós temos o núcleo, na verdade, ele está impossibilitado de transacionar verbas de natureza fundiária, né? Mas o que geralmente a gente faz? A gente dá um prazo, né? Então, logo após o parcelamento das verbas rescisórias, a gente pode estabelecer ali um prazo, né? Uma data, que é quando a empresa ela vai se programar e ela vai ter condições, então, de fazer esse recolhimento, né? Então, dando uma condição melhor, né? Ou seja, a empresa acaba tendo condição de fazer um planejamento desse passivo na Sintec, né? Correto. A próxima, que ainda diz respeito ao fundo de garantia, e é a seguinte: eu não consigo pagar a multa de 40% do FGTS junto com a rescisão por ser um valor elevado. Qual que é a melhor solução? Olha, a melhor forma talvez seja o pagamento também da mesma forma você pode deixar isso para o final, né? Você faz o pagamento das verbas rescisórias, né? E aí então você começa a fazer o pagamento dos 40%. Esse pagamento também pode ser feito na Caixa, de forma parcelada, né? A empresa consegue fazer esse pagamento e depois fornece então uma chave para o trabalhador, e o trabalhador vai fazer então o saque desses valores, né? Fazendo o depósito, sempre lembrando, fazendo o depósito no órgão oficial, né? Porque isso, se ele pagar, né, diretamente para o trabalhador, isso vai dar inconsistência de informação lá na frente e a empresa vai ficar sujeita à fiscalização, né? Então, para que haja que esse acordo realmente seja efetivo e que a empresa tenha segurança jurídica, então ela tem que fazer no órgão oficial, que é a Caixa Econômica. Vamos lá. Eu posso pagar as verbas referente ao FGTS atrasado e a multa diretamente ao empregado? Foi o que o senhor acabou de comentar. Então, não pode. Não pode. É um risco muito grande, né? Até porque existe uma correção monetária, né, na Caixa. Então, o trabalhador vai sair prejudicado nesse caso. Então, o melhor aí é você fazer o pagamento na Caixa, mês a mês, dentro da possibilidade da empresa, e aí faz o depósito, libera a chave, o trabalhador saca, e aí sim nós teríamos aí uma situação resolvida, né?
Doutor Alexandre, qual que é o valor jurídico do termo de conciliação? Então, o termo de conciliação, ele tem força de sentença transitada e julgado, né? É um título executivo extrajudicial. É com esse documento que o trabalhador, caso a empresa não tenha condições de pagar, vai executar na Justiça do Trabalho. Da mesma forma, a empresa, cumprindo com sua obrigação, está dando quitação, né? Então, pagou, todo mundo recebeu, e é com esse documento, então, que você tem as garantias, né? Tanto empregado como empregador. A garantia para os dois lados, né? Isso. Doutora Alexandre, uma outra dúvida diz respeito a quais são as verbas que podem ser negociadas e quais as que não podem de jeito nenhum. Então, quando a gente fala em negociar verbas, na verdade, a gente não pode transacionar verba de natureza salarial, né? Essas verbas, elas são de direito do trabalhador, né? O que a gente não pode, por exemplo, a multa do artigo 477. Se você vai parcelar a verba rescisória, você não pode fazer, então, deixar de pagar a multa do artigo 477, né? O que a gente tem observado também são câmaras que têm feito parcelamentos ou pagando percentuais da multa de 40% do FGTS. Isso também está fora de cogitação, né? Então, é importante a gente deixar esse alerta aos empregadores que, no primeiro momento, pode ser barato fazer um pagamento nas câmaras, né, que eventualmente transacione essas verbas. Mas depois o resultado não vai ser muito satisfatório, porque, na verdade, o trabalhador pode ingressar na Justiça do Trabalho e ele pode pleitear essas verbas, né? Então, a longo prazo não seria o ideal. Mas dentro do que pode ser negociado, ou qual que é o limite de parcelas? Não existe um limite de parcela, existe vontade das partes em se comporem, né? Eu acho que isso é muito relativo e vai de encontro ao momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem aí empresas que fazem um parcelamento e acabam não deixando com que esse parcelamento chegue até o final. Elas acabam pagando essas verbas com um tempo menor, né? O que a gente recomenda é que nunca seja inferior, essas parcelas do acordo não sejam inferior ao salário nominal do trabalhador, né? Ou o piso da categoria, né? Então, assim, existem alguns critérios, mas aí vai muito de empresa para empresa, né? Da saúde financeira da empresa naquele momento. Então, são tomados todos os cuidados, principalmente junto ao Sindicato de Trabalhadores, que estão acompanhando e monitorando a evolução dessas empresas nesse momento, né? É bastante delicado, né? Doutor Alexandre, para quem está assistindo esse vídeo, o lojista, no caso, aqui representado pelo Cindy Lojas, em qual momento que ele deve procurar a Sintec, como ele deve proceder? Olha, ele deve procurar o Sintec sempre que ele tiver dificuldade, né, com relação a cumprir as obrigações, né? Então, assim, e aí, então, a gente vai tentar buscar um caminho, né, que possa ser viável para que ele possa fazer o parcelamento dessas verbas aí, né, que seriam as verbas de natureza salariais, né? Hoje, com a pandemia, tudo tem sido feito online. Como que é o procedimento? Nós temos também, por conta dessa situação, a gente acabou implantando uma metodologia de acordos, né, que são celebrados online, né, com assinatura digital, né? Isso tem facilitado bastante e daqui para frente eu acho que vai ser muito comum, né, esses acordos serem celebrados dessa forma, a fim de evitar aglomerações, né? E é preciso que haja bastante segurança nesse momento com relação à saúde dos conciliadores, de todos envolvidos no processo, né? Com certeza. Doutor Alexandre, para a gente finalizar, queria que o senhor citasse mais algumas vantagens de se procurar a Sintec. Eu acho que são inúmeras as vantagens, né? À medida que você vai à Sintec, você pode resolver essa questão, a demanda trabalhista em até no máximo 10 dias,
eu acho que todo mundo ganha, né? O trabalhador não precisa ficar esperando, né? Uma data para uma audiência na Justiça do Trabalho, né? Você não precisa, na verdade, nós não precisamos ter aí a representação, você não precisa se fazer representado por advogado, no caso, né? O advogado pode participar também, se acharem assim oportuno, né, e pertinente, mas eu acho assim, e o custo, né, muito baixo, né? Tem uma taxa administrativa que é suportada pela empresa, o trabalhador não paga nada, né? Então, eu acho que é uma grande vantagem, principalmente para o trabalhador que procura aí o núcleo de conciliação, né? Assim, eu acho que daqui para frente, eu acho que a gente vai ter um volume muito grande, né, de procura, principalmente porque as empresas estão precisando fazer uma readequação de quadro, né, nesse exato momento. Então, assim, as vantagens elas são imensas, né? Eu acho que para todos, né? Eu acho que existem situações, inclusive, de casos muito simples, né? São verbas, às vezes, alguma diferença que eventualmente deixou de ser paga, que eventualmente você nem precisa desligar o trabalhador, muitas vezes o contrato está vigente, né? E nesse intervalo, dentro do próprio contrato, tem lá uma verba que a empresa gostaria de pagar, você pode utilizar a Sintec para isso, né? Então, eu acho assim, nós temos assim muitas possibilidades, né? E muitas facilidades também para as empresas que eventualmente precisam fazer um planejamento a longo prazo do passivo trabalhista, né? Não terem aí depois uma surpresa maior, uma demanda trabalhista que nem sempre satisfaz as duas partes, né? Geralmente uma das duas partes acaba não satisfeita com o resultado do próprio judiciário, né? O senhor acabou até já respondendo uma outra questão aqui, que era se é possível utilizar a Câmara de Conciliação, mesmo com contrato vigente, então é possível sim. É isso aí.